Boa noite, eu me chamo Nínive. Eu escolhi a doença trombose venosa profunda para fazer o plano de cuidado da enfermagem. Conhecendo um pouco da doença, né, o que seria essa trombose venosa profunda, conhecida com a sigla TVP, ela é a formação de coágulos de sangue, trombos, no interior das veias profundas. Esses trombos são mais comuns nos membros inferiores, 90% dos casos são nos membros inferiores, mas pode acometer os membros superiores, como os braços. É mais raro, mas também pode acometer. O maior risco da doença é se esses trombos se desprender da veia e se movimentar pelo corpo, atingindo outros órgãos, como o pulmão. Os sintomas, né, da doença são dor, calor, edema, cianose e eritema. O diagnóstico se baseia, além dos sintomas e exame físico, na ultrassonografia com dupla ressonância magnética e a flebografia. Então, não só se priva a sintomas e exame físico, mas tem essas outras três opções para chegar ao diagnóstico. O tratamento ele varia de acordo com a gravidade da doença, podendo ser medicamentoso ou cirúrgico. O medicamentoso mais utilizado na TVP são os anticoagulantes, são mais utilizados a heparina. A utilização de filtro de veia cava, na qual é um dispositivo que é posicionado e liberado nas principais veias do abdômen e tórax. Seu único intuito é não deixar passar para o pulmão nenhum coágulo que por acaso desprenda do trombo nas veias das pernas. No caso haja esse desprendimento, ele não chega até o pulmão porque esse filtro vai meio que fazer uma barreira. E por último, a cirurgia laser, no qual insere um catéter na veia doente. Coleta de dados, né? Vamos para a coleta de dados, o caso clínico. CLF, sexo feminino, branca, 25 anos, trabalha como acompanhante de viagem em uma agência de turismo. Natural de Salvador, Bahia, porém atualmente reside na cidade de Feira de Santana, Bahia. Apresenta-se na UPA queixando-se de dor há 5 dias e edema nos membros inferiores, que se encontra presente há mais de uma semana. Cliente informa utilizar anticoncepcional oral há 2 anos. Nega tabagismo ou comorbidade. Informa não praticar exercício devido a não ter tempo. E o que tem, sente-se muito cansada. História familiar, mãe hipertensa, diabética e sem reconhecimento paterno. O exame físico, né, que é o exame que a gente faz no sentido cefalopodálico, para verificar quase a normalidade e poder seguir com o nosso diagnóstico de enfermagem. É o exame físico dessa paciente, né? Paciente encontra-se lúcido e orientado no tempo e espaço, eupneico, corado, afebril, sobrepeso, né? Ela está com sobrepeso, comprovando aqui o IMC de 28,52. No exame respiratório, presença de murmúrio vesicular bem distribuído, abdômen globoso à custa de penículos adiposo, presença de ruídos hidroaéreo e sem sensibilidade abdominal. Na expensão, foi verificado o rubor e edema, né? Esse edema ele está 4 centímetros de diâmetro maior que a perna direita, no caso, esse edema ele está na perna esquerda e ele tem 4 centímetros de diâmetro maior que a perna direita, no membro inferior esquerdo. Rigidez muscular e dor à palpação na panturrilha. Sinal de Bancroft. Sinais vitais, né? Frequência cardíaca 95 batimentos por minuto. Frequência respiratória 20. Pressão arterial 120/80. Temperatura 36,5. Agora a gente passa para o plano de cuidado, né, de enfermagem, utilizando a NANDA, que é o diagnóstico, a NOC, que é os resultados, e a NIC, que nos apresenta as intervenções. O primeiro diagnóstico que a gente chegou foi a dor aguda, na qual ela chegou relatando que tem há mais de 5 dias. Essa dor aguda relacionada o nosso diagnóstico fica dor aguda relacionada por agente de lesão biológica caracterizado por posicionamento para aliviar a dor. O resultado que a gente espera, né, segundo a NOC, título nível de dor, é o resultado que desejamos, no caso, é a dor relatada. Essa dor relatada a gente classificou com 2, né, muito comprometido, e desejamos chegar no ponto 5, que no caso é sem nenhuma dor, sem nenhum comprometimento. O nosso prazo que estipulamos é de 1 hora. Essa paciente, ela chegou na UPA apresentando essa dor, então ela tem interesse desse alívio imediato.
Então, a gente vai trabalhar o quanto antes, então o prazo, ele é um prazo curto, de 1 hora até 1 hora para a gente tomar as intervenções de enfermagem. As intervenções que é padronizada pela NIC, a gente vai ter as seguintes intervenções. Realizar avaliação abrangente de dor, incluindo localização, início, duração, frequência e intensidade da dor, bem como os fatores de melhora e desencadeantes. Certificar-se de que o paciente receba cuidado analgésico rápidos antes que a dor se torne intensa ou antes de atividade que introduzem a dor. No caso nosso, é antes que a dor se torne tensa, porque ela já está apresentando dor. A notificar o médico se as medidas de controle de dor não obtiverem sucesso. A gente administrou o analgésico e não teve sucesso, então a gente vai notificar o médico para verificar agora quais medidas a gente vai tomar para essa dor, para o alívio dessa dor. O terceiro diagnóstico foi a fadiga, né? Ficou o nosso diagnóstico da seguinte maneira: fadiga relacionada por dor e estilo de vida não estimulante, caracterizado por expressa falta de energia e cansaço. A paciente ela chegou informando, né, que ela não pratica exercício físico porque ela não tem tempo e o tempo que ela tem, ela se sente muito cansada, né? Então, a gente chegou no resultado NOC no nível de fadiga, o título. A qualidade de repouso é um dos resultados que a gente espera, né? Tá, a gente classificou como um gravemente comprometido. A nossa meta é chegar no 5 sem nenhum comprometimento. E a meta é 1 mês. 1 mês por quê? Porque essa paciente, ela informa que ela não tem tempo e o tempo que ela tem, ela se sente cansada. Então, ela tem que ter um tempo suficiente para poder organizar a vida dela para poder botar em prática as intervenções. Então, não adianta a gente colocar um tempo curto que ela não vai conseguir se organizar. Então, nosso objetivo é que ela se organize e tenha tempo para se organizar. O desempenho de modo de vida é o segundo resultado, nós voltou muito comprometido. Também o prazo de 1 mês, porque um está ligado ao outro. As intervenções, né? Encorajar exercício aeróbico conforme tolerado. Essa paciente, ela está sobrepeso, ela não pratica exercício físico, nenhuma atividade física. Então, ela trabalha viajando. Então, um dos problemas, né, para estar ocorrendo um edema, ela já fica muito tempo sentada, parada. Então, esse exercício físico é necessário, tanto para a vida, né, não ficar sedentária, também para o sobrepeso dela. E ela vai fazer conforme ela tolera. Não vai fazer nada que demande mais do que ela não tolera, porque senão ela não vai chegar no objetivo dela. Ensina técnica de organização de atividades e de controle de tempo para evitar fadiga. No caso da paciente, como eu já tinha informado antes, ela informa não ter tempo, então a gente vai ensinar quais as melhores técnicas para ela se organizar, para manter o tempo dela, o controle do tempo dela. Ela tem que controlar o tempo dela. Auxiliar paciente e pessoa significativa a estabelecer objetivos de atividade realista. Então, a gente vai orientar essa paciente a ela fazer metas, mas não metas estrambólicas, né, que ela não possa conseguir resultado. Ela vai fazer as metas que seja realística, tá? Realista, de acordo com a realidade dela, de acordo com o que ela consegue bater essa meta, porque o objetivo dela não é ela desistir, ela dar continuidade. Então, nem que seja aos poucos, mas que chegue no objetivo no final. Auxiliar o paciente a programar períodos de descanso. Ela tem que se organizar, né? Organizar o tempo dela para ter os períodos. Nosso corpo necessita de descanso, nosso corpo precisa dormir 8 horas por dia, nosso corpo precisa de uma rotina de café da manhã, almoço, jantar nos horários corretos. Então, o corpo dela precisa desse descanso. E a gente tem que auxiliar esse paciente a programar esse desconto, esse descanso. O terceiro diagnóstico, né, é o excesso de volume de fluido relacionado por ingestão excessiva de sódio, caracterizado por edema e ganho de peso em um curto período de tempo. Como já foi informado, ela está sobrepeso, o MC está comprovando lá. O resultado que a gente espera, ela está no NOC, no equilíbrio hídrico. O resultado, edema periférico, né, ela apresentou um edema, e nosso objetivo é que ela cesse esse edema, que ela fique sem o edema.
A gente classificou como gravemente comprometido, objetivo nenhum, nenhum comprometimento, né? O prazo de uma semana, a gente não pode colocar um prazo muito curto, porque ela não vai conseguir fazer, e nem um prazo muito longo, porque o edema já tem mais de uma semana e tem o problema do edema, como foi informado antes, de o trombo se desprender e chegar até o pulmão. Então, a gente tem que resolver o quanto antes, mas dentro do limite do paciente. O peso estável do corpo, né? Como ela foi formada, ela está sobrepeso, então a gente tem que regularizar esse sobrepeso dela. A gente colocou como muito comprometido, objetivo nenhum, né? Chegar num objetivo sem nenhum comprometimento do peso. Um mês, que é o tempo suficiente para se organizar, organizar no trabalho, verificar materiais para um exercício físico, uma atividade física, consultar uma nutricionista referente à alimentação. Então, um mês creio que seja necessário para essa paciente colocar em prática nossas intervenções. A intervenção, né? Monitorar sinais vitais. A paciente, lembrando que ela ainda está na UPA, então a gente tem que monitorar os sinais vitais dela. Avaliar a localização e extensão do edema, ela está presente, né? O edema, então a gente vai verificar, vai avaliar. Administrar terapia intravenosa, como eu informei anteriormente, referente à trombose venosa. Normalmente utiliza o anticoagulante, a heparina. Em alguns casos, a heparina é administrada intravenosa. Então, se for prescrito por administração intravenosa, a gente vai administrar do mesmo modo. E monitorar o estado nutricional. Paciente sobrepeso necessita de uma alimentação equilibrada. Como enfermeira, vai precisar passar pelo nutricionista e a gente vai monitorar esse estado nutricional se a gente conseguiu é, o resultado que a gente deseja do peso dela estável. As nossas referências, né, foi a Nanda, né, 2021, 2023, a 12ª edição, a NOC, né, quarta edição, 2010, e a NIC, a 7ª edição, 2020. Obrigado, bom estudo para todo mundo.